Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro. E hoje eu vou provar de uma vez por todas que o Corrida das Blogueiras é bem mais difícil do que eu imaginava. Vem comigo. Meninas, pra quem não sabe, o Corrida das Blogueiras é um reality show apresentado pelo Diva Depressão e produzido pelo Dia Studios, que atualmente tá na sua terceira temporada. Eles têm vários desafios de blogueira, taranana, e eu já fiz um dos desafios aqui no canal, que foi o desafio da maquiagem artística da Festa dos Bichos. E hoje eu queria fazer o desafio mais ínfame do programa, que é o desafio da cola quente. Quando eu fiz o da maquiagem artística, eu não tentei fazer exatamente o desafio como foi feito na hora. Um dos animais me inspirou, e me inspirando eu decidi fazer um look porque eu tava com aquela coisa na minha cabeça e eu queria fazer. Dessa vez eu decidi me dar o trabalho de realmente fazer um look de super-herói em cola quente, com materiais recicláveis, em 2 horas. Eu quis fazer isso. E deu certo? Vamos conversar sobre. Mas antes de conversar, eu vou pedir pra você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas que gostam de Corrida das Blogueiras, Diva Depressão e Arts and Crafts overall. De me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Primeiramente, não tem como eu garantir que o que eu fiz na minha casa é o que eu faria se eu tivesse lá no programa. Porque, primeiramente, sabe, não tô longe da minha família, não tô longe dos meus amigos, não fiquei, sabe, sem poder falar no telefone, ver televisão, sei lá como é que foi a situação de confinamento deles. Mas eu não tava na situação de confinamento, então minha cabeça tava muito mais leve, eu tô com as noites bem dormidas entre aspas, porque eu tenho sono. Mas assim, eu tava numa situação muito de um conforto um pouco maior. E eu não posso garantir que o que eu fiz é o que eu faria lá, porque lá eles tinham muito mais materiais pra trabalhar e eu peguei as coisas que eu tinha na minha casa. O que por um lado limita um pouco, porque eu não tenho tantos materiais, e ao mesmo tempo facilita, porque são materiais que eu tenho na minha casa, então eu tô mais familiarizado com eles. Faz sentido? E ao mesmo tempo, o programa saiu na terça, hoje é quinta-feira, então terça, quarta e quinta, eu tava na minha cabeça que eu ia fazer esse super-herói. Então eu já tive algumas ideias. Por mais que eu não tenha sentado, feito um croquis e falado, eu vou fazer isso, vendo eles, eu já tinha uma noção dos erros que eu não queria cometer. Então também tô sobre essa facilidade. E mais uma coisinha que facilita ou dificulta, é que pra mim é meio difícil separar o que é lixo e o que é material que eu já tenho. Porque eu acumulo porcaria. Toda entrega que eu recebo em caixa de papelão, eu guardo essa caixa pra fazer alguma coisa, rolinho de papel higiênico, tubo de alguma coisa pra colocar alguma coisa dentro, rolo de fita, eu guardo muita coisa. Então, não sei o quanto foi material reciclável e o quanto foi eu pegando as coisas que eu já tinha aqui em casa. Enfim. Vamos falar do processo. Primeiramente, eu vi que eles tinham uma base pra trabalhar e uma base preta. Então eu peguei uma das minhas milhares de camisetas pretas que eu tenho e a primeira coisa que eu decidi fazer nessa camiseta é colocar uns músculos nela. Porque já que não tem como fazer uma coisa de lycra apertadinha no corpo, igual super-herói, eu pensei, porra, uma coisa que é super-heroinesca é ter os músculos, né, bem desenhados. Então a primeira coisa que eu fiz é pegar a capa de um caderno A3 que eu uso pra fazer croquis e eu usei ela pra fazer um molde de um peitoral e dos abs, né, do abdômen. Então eu peguei e fiz esse peitoral e os abdômenes meio líquidos, com esses shapes mais interessantes, no EVA. E o EVA que eu usei foi o EVA que sobrou daquele projeto do Peixe Palhaço. Eu tinha 2 folhas de EVA com glitter laranja inteiras comigo e meia folha de EVA preta. Eu achei que tinha uma divisão estranha entre o peitoral e os abdômenes, então eu aproveitei essas bolinhas que eu fiz nesse peito e cortei umas bolinhas laranja e fui preenchendo o espaço meio que em 2 triângulos do lado do abdômen pra fazer esse formato de peito e desce pra fazer o abdômen. E o produto final ficou assim, com esses 2 peitorais aqui no meio, quase que em formato de asa, e com os abdômenes e com essas bolinhas fazendo essa conexão, que eu achei que ficou bem gráfico, sabe? Ficou bem coisa de história em quadrinhos. Depois de fazer isso com a camiseta, eu decidi que eu queria alguma coisa na minha cara.
Eu decidi que eu queria alguma coisa no meu rosto, algum tipo de máscara. Então eu pensei em usar umas folhas de acetato que eu tenho aqui em casa. Então o que eu fiz com esse acetato? Eu peguei esse óculos que eu tenho de EPI, né, de proteção contra raios ultravioletas, que eu enchi ele de pedrinha porque eu acho ele muito chique, esse rosa neon. Eu peguei e usei ele para desenhar um molde com caneta nesse acetato. Depois eu peguei esse óculos que eu tinha desenhado, né, eu desenhei os cantinhos dele no EVA para poder pegar e fazer essas formas líquidas que eu fiz no meio do peito também nessa máscara e fazer ela numa intenção mais angulada para fora, para ficar mais máscara e não ficar tão quadrado. E eu fiquei bem positivamente surpresa com o resultado. O acetato que eu me dei o trabalho de desenhar o formato do óculos acabou nem aparecendo tanto, mas o que acabou fazendo foi esse efeito dessa máscara quase que flutuando em volta do meu rosto, que eu achei muito interessante. E com essa máscara eu pensei, por que eu não faço uma máscara dessas também, só pra cobrir mais o rosto, já que eu não vou estar maquiada, não tem problema eu cobrir essa minha cara, acho que vai ficar bem interessante. Então eu dobrei o EVA no meio, eu fiz o molde dessa máscara como eu achei que funcionaria, que tipo, eu deixei essa parte aqui juntada no meio e deixei pra colar essa parte aqui, da forma que é o molde da máscara mesmo, e fiz uma máscara laranja. E depois que eu fiz essa máscara laranja, eu peguei essas tampas de desodorante e coloquei aqui do lado pra ser uma coisa meio respirador, e peguei o EVA preto que tinha sobrado e fechei esses detalhes aqui e aqui pra ficar um pouco melhor acabado, e usei o elástico da própria máscara que eu já estava usando. Então o conjunto dessas duas coisas eu achei muito legal, e a partir daqui eu comecei a pensar qual que seria o nome e a história dessa criatura, desse super-herói, etc. Nisso eu decidi fazer uma arminha, mas não uma arma de piu-piu-piu, uma arma que te encaixasse no pulso. Pra fazer essa arma encaixada no pulso, eu peguei um rolo de fita que já tava sem fita nele, e depois eu peguei um tubo de Camed, né, de lubrificante que eu tinha sobrando aqui em casa, que eu não joguei ele fora depois que acabou, por motivos que eu prefiro não revelar. E eu decidi usar ele por conta dessa ponta arredondada dele, podia fazer uma coisa interessante. Eu enrolei esse Camed, depois que eu enrolei esse Camed, eu fiz mais alguns rolinhos de EVA glitter e fiz essa arminha aqui, que eu não sei se dá pra ver. Ela tem essa base laranja, o Camed eu acho que ficou super interessante, com essa meio que lente na frente, eu não sei o que esse negócio faz, mas ficou uma arminha interessante. E depois de fazer isso, eu decidi fazer um cinturão de utilidades com o logo dessa criatura. No meio do cinto eu decidi fazer um círculo preto com uma letra ou duas no meio, e até aí eu não tinha, tipo, definido qual que ia ser esse super-herói ainda, então eu fiz uma letra F de fogo, de fire, pra pensar qual que seria esse nome mais pra frente. Depois disso eu fiz mais uma vez uns tubinhos de EVA preto pra poder fazer esse negócio de utilidades, e eu fiz esse cinto. Tá vendo? É um cinto com um F, as coisinhas de utilidade, hoje tô super gráfico, super passo, super-herói, Batman, whatever. E nesse ponto faltavam uns 20 minutos ainda pra acabar, e eu olhei em volta e eu falei, eu quase não usei lixo, que realmente as pessoas veriam como lixo, que seria encarado como lixo. Então eu tinha separado literalmente uns sacos de lixo preto pra poder fazer alguma coisa. E eu tava muito relutante de fazer, porque eu vi o quanto que as saias e capas de saco de lixo, de plástico, de coisa assim, tinham ficado pavorosas, como esse negócio tinha ficado feio, eu não queria fazer isso. Então eu peguei 2 sacos de lixo, passei muito tempo cortando eles em tira pra poder parecer uma coisa queimada, pra poder, como era preto já, e preto era uma das cores do negócio, preto e laranja, pra parecer uma coisa queimada, uma coisa com fumaça, uma coisa que tivesse movimento legal. Então um dos sacos de lixo eu cortei, fiz várias tiras e colei no cinto de utilidades, e faltando 10 minutos pra acabar, eu recortei outro saco de lixo e ia fazer uma capa, mas eu preferi colocar nos 2 lados do ombro, porque a capa ia acabar ficando pra trás, eu preferi algo que desse pra ver de primeira na hora que você andasse com a fantasia. E assim eu terminei, com tipo pouquíssimo tempo pra acabar, acho que uns 30 segundos pra terminar. Então finalizado, eu vou desfilar pra vocês esse look. Porém, eu não tenho espaço na minha casa pra ter iluminação e desfilar esse look. Tá? Não tenho um estúdio muito grande. O estúdio que eu tenho só dá pra ver eu sentada mesmo. Então eu quero que vocês finjam que eu não estou desfilando num cantinho da minha sala, que eu só coloquei a câmera pro lado porque era um lugar que já dava pra ver.
tá? Eu quero que vocês finjam isso e eu quero que o André me ajude muito na edição, assim, colocando uma música muito bafo e colocando efeitos de luas, assim, e de coisa de super-herói, pra ficar uma coisa bem super-herói, bafo, ai que super-herói. Enquanto eu desfio o look, eu já vou falar pra vocês qual que é o conceito dessa minha personagem. O meu super-herói se chama Fire Toxin. Fire Toxin era uma bicha muito tóxica, mas que depois que aprendeu que era tóxica, usou seus poderes tóxicos para o bem. E hoje usa toda a sua toxicidade contra as pessoas do Mel. A Fire Toxin usa uma máscara para proteger as pessoas de toda a toxicidade que ela tem dentro da boca dela, mas se ela tirar essa máscara, ela acaba com você em 2 segundos. Mas a bicha só tira a máscara em momentos muito drásticos, porque ela consegue acabar com a autoestima de alguém, fuzilando a pessoa apenas com o seu olhar tóxico. A Fire Toxin também tem um cinto de utilidade cheio de acessórios e gadgets tecnológicos caríssimos, porque é lógico, né? Sendo tóxica desse jeito, só sendo muito rica. É isso, meninas. Tá aí o meu super-herói, meu anti-herói, no caso, a minha bicha anti-heróica que usa sua toxicidade para o bem. Eu gostei muito, mas depois que eu finalizei, eu não sei se dá pra encarar tanto quanto materiais recicláveis, mas eu creio que eu usei muitos materiais que eles mesmos usaram no corrida, então sei lá. Deixa nos comentários se vocês acham se eu ganhariam, se eu ficaria no safe, se eu ficaria no flop, se não conta com material reciclável, vai saber. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar para seus coleguinhas que gostam de corridas blogueiras e de depressão, etc, etc. De me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação. Um agradecimento especial para o André Batistucci, que é o editor oficial desse canal e que a gente só consegue contratar porque tem um Apoia-se. Você pode acessar esse Apoia-se no final do vídeo ou na descrição. Vou deixar o link em ambos os lugares se você clicar, caso você queira apoiar o canal. Se você quiser apoiar o canal também, deixa aqui o meu Pix pra você doar, pra você deixar um recadinho falando: adorei o seu super-herói, tá aqui 50 centavos, tá aqui 30 centavos pelo seu super-herói incrível. Um beijão. E o nome dos apoiadores vai aparecer aqui do ladinho enquanto eu modelo minha máscara e meu óculos, que eu tô muito orgulhosa.